Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Na mitologia grega, o deus Hipnos é um menino alado com sementes de papoula nas mãos. Seu nome significa sono. É irmão gêmeo de Thânatos, morte, filho da noite e da escuridão. O termo hipnose foi usado pela primeira vez em sua acepção moderna em 1843, pelo cirurgião escocês James Bride. Ele o utilizou para descrever um estado semelhante ao sono, mas com vívida consciência e grande receptividade. Ainda hoje, as opiniões variam com relação à utilidade, à confiabilidade e aos riscos da hipnose. Essa persistente ambivalência provavelmente se deve ao fato de que as técnicas de hipnose foram empregadas por vigaristas, artistas e serviços secretos do mundo todo. Do ponto de vista puramente técnico, é fácil colocar uma pessoa em um estado de hipnose. A dificuldade está em controlar o rumo dos acontecimentos, conduzir o paciente e interpretar e utilizar os resultados. Apenas com experiência e habilidade consideráveis é possível dominar plenamente a hipnose profunda. No mundo inteiro, poucos médicos são reconhecidos por dominarem, de fato, o hipnotista. Um livro escrito por Lars Kepler. Como fogo, exatamente como fogo. Estas foram as primeiras palavras que o garoto pronunciou sob hipnose. Apesar dos ferimentos que colocavam em risco sua vida, inúmeras lacerações de faca em seu rosto, pernas, tronco, costas, solas dos pés, nuca e cabeça. O garoto fora colocado em estado de hipnose profunda para que tentasse ver com os próprios olhos o que havia acontecido. Estou tentando piscar, murmurou ele. Entro na cozinha, mas não está certo. Há uns estalos entre as cadeiras e um fogo vermelho brilhante se espalha pelo piso. Eles pensaram que o garoto estivesse morto quando o encontraram entre os outros corpos na casa geminada. Ele havia perdido muito sangue e entrado em estado de choque, e só recuperou a consciência 7 horas depois. Era a única testemunha viva. O detetive Joona Linna estava certo de que o garoto seria capaz de fornecer informações valiosas, talvez até mesmo identificar o assassino. Mas se as outras circunstâncias não fossem tão excepcionais, nunca teria ocorrido a ninguém apelar para um hipnotista. Capítulo 1. Terça-feira, 8 de dezembro, madrugada. Eric Maria Barker é arrancado à força de seu sonho quando o telefone toca. Antes de estar inteiramente desperto, ele diz, com um sorriso, balões e serpentinas. Seu coração está acelerado por causa do despertar repentino. Eric não tem ideia do que ele quis dizer com essas palavras. O sonho desapareceu completamente, como se nunca tivesse existido. Ele tateia para encontrar o telefone que toca, arrastando-se para fora do quarto com ele e fechando a porta atrás de si para não acordar Simone. Um detetive chamado Joona Linna pergunta se ele está suficientemente acordado para assimilar uma informação importante. Seus pensamentos ainda estão caindo no escuro espaço vazio que se segue ao sonho enquanto ele escuta. Ouvi dizer que você é muito habilidoso no tratamento de traumas agudos, diz Linna. Sim, diz Eric. Ele engole um analgésico enquanto escuta. O detetive explica que precisa interrogar um garoto de 15 anos que testemunhou um duplo homicídio e foi gravemente ferido. Durante a noite ele fora transferido da unidade neurológica em Udinge para a unidade de neurocirurgia no Hospital Universitário Karolinska, em Solna. Qual é o quadro dele? Pergunta Eric. O detetive resume a situação do paciente e conclui. Não foi estabilizado. Está em choque circulatório e inconsciente. Quem é o médico responsável? Pergunta Eric. Daniela Richards. Ela é extremamente capaz. Estou certo de que pode. Foi ela quem pediu que ligasse para você. Ela precisa de sua ajuda. É urgente. Quando Eric volta ao quarto para pegar suas roupas, Simone está deitada de costas, olhando para ele com uma estranha expressão vazia. Um facho de luz do poste passa brilhando por entre as venezianas. Não quis acordá-la, diz ele com suavidade. Quem era? Pergunta ela. A polícia. Um detetive. Não guardei o nome. Qual é o problema? Tenho de ir ao hospital. Responde. Precisam de ajuda com um garoto. Que horas são? Aliás, Simone olha para o despertador e fecha os olhos.
Ele percebe as linhas deixadas pelo lençol amassado nos ombros sardentos dela. Agora durma, Sixa, sussurra ele, chamando-a pelo apelido. Eric leva as roupas para fora do quarto e se veste rapidamente no vestíbulo. Percebe um brilho de uma lâmina de aço reluzente atrás de si e se vira. Então vê que o filho pendurara os patins de gelo na maçaneta da porta da frente para não esquecê-los. Apesar da pressa, Eric encontra os protetores no closet e os desliza sobre as lâminas afiadas. São 3 horas da manhã quando Eric entra em seu carro. A neve cai lentamente do céu negro. Não há uma brisa sequer e os flocos pesados pousam de maneira sonolenta na rua vazia. Ele gira a chave na ignição e a música derrama-se pelo ambiente como uma onda macia. Miles Davis, Kind of Blue. Ele dirige por uma curta distância, através da cidade adormecida, saindo de Luntmacargata e seguindo por Viavagem até chegar a Nortu. Vislumbra as águas de Brunsviken, uma grande abertura escura atrás da neve. Reduz ao entrar no enorme complexo médico, manobrando entre o Hospital Astrid Lindgren, sempre carente de pessoal, e a maternidade, passando pelos departamentos de radiologia e psiquiatria, até estacionar na vaga habitual, diante da unidade de neurocirurgia. Há poucos carros no estacionamento de visitantes. O brilho das lâmpadas nos postes reflete nas janelas dos prédios altos e Melrose se movem entre os galhos das árvores na escuridão. Geralmente é possível ouvir o rugido da estrada daqui, pensa Eric, mas não a esta hora da noite. Ele insere o crachá, tecla o código de 6 dígitos, entra no saguão, pega o elevador para o 5º andar e segue pelo corredor. O piso vinílico azul brilha como gelo e o corredor cheira a antisséptico. Só então se dá conta de sua fadiga, depois da súbita descarga de adrenalina provocada pelo telefonema. Acabará de sair de um sono tão bom que ainda tinha uma sensação agradável. Eric pensa no que o detetive lhe dissera ao telefone. Um garoto deu entrada no hospital sangrando muito, com cortes por todo o corpo, suando. Não quer deitar, está agitado e com muita sede. Há uma tentativa de interrogá-lo, mas o quadro piora rapidamente. O nível de consciência diminui ao mesmo tempo em que o coração acelera, e Daniela Richards, a médica encarregada, toma a decisão correta de não permitir que a polícia fale com o paciente. 2 guardas uniformizados estão de pé do lado de fora da porta da ala N18. Eric sente certo desconforto surgir em seus rostos quando ele se aproxima. Talvez estejam apenas cansados, pensa Eric ao parar diante deles e se identificar. Eles olham para sua identificação, apertam um botão e a porta se abre com um zumbido. Daniela Richards está fazendo anotações em uma ficha quando Eric entra. Enquanto a cumprimenta, ele percebe as linhas de tensão ao redor da boca, o leve estresse nos movimentos dela. Tome um café, diz ela. Temos tempo? Pergunta Eric. Controlei o sangramento no fígado, responde. Um homem de cerca de 45 anos, vestindo jeans e um paletó preto, está batendo na máquina de café. Tem cabelos louros desgrenhados e os lábios bem apertados, sérios. Eric pensa que talvez seja o marido de Daniela, Magnus. Ele nunca o encontrou. Apenas viu uma fotografia no escritório dela. É seu marido? Pergunta, apontando com a mão na direção do homem. O quê? Reage ela, parecendo surpresa e achando certa graça. Achei que talvez Magnus tivesse vindo com você. Não, diz ela, com uma risada. Não acredito em você, provoca Eric, andando na direção do homem. Vou perguntar a ele. O celular de Daniela toca e, ainda rindo, ela o abre, dizendo. Pare com isso, Eric, antes de responder. Daniela Richards. Ela presta atenção, mas não escuta nada. Alô? Espera alguns segundos e depois dá de ombros. Alô com acento circunflexo. Diz ela com ironia e então fecha o telefone. Eric foi até o homem louro. A máquina de café está vibrando e chiando. Tome um café, diz o homem, tentando dar uma caneca a Eric. Não, obrigado. O homem sorri, revelando covinhas nas bochechas, e toma um gole. Delicioso, diz, tentando mais uma vez empurrar uma caneca para Eric. Não quero. O homem dá outro gole enquanto analisa Eric. Posso pegar seu telefone emprestado? Pergunta ele de repente. Se não for um problema. Esqueci o meu no carro. E agora quero o meu emprestado. Pergunta Eric com alguma rispidez. O homem louro faz que sim com a cabeça e o observa com seus olhos cinza claros como granito polido. Pode pegar o meu de novo, diz Daniela, aparecendo atrás de Eric. Ele pega o telefone, olha para o aparelho e depois ergue os olhos para ela. Prometo que devolvo, diz. Só você está usando mesmo, brinca ela. Ele ri e se afasta. Tem de ser seu marido, afirma Eric. Bem, toda garota pode sonhar, diz ela, olhando para o sujeito, que é bastante alto, com um sorriso. De repente ela parece muito cansada. Andou esfregando os olhos. Está com uma mancha de delineador cinza prateado na bochecha. Devo dar uma olhada no paciente? Pergunta Eric. Por favor, responde Daniela. Já que estou aqui, acrescenta. Eric, eu realmente quero a sua opinião. Não estou nada segura em relação a este caso.
Capítulo 2. Terça-feira, 8 de dezembro, madrugada. Daniela Richards abre a pesada porta e ele a segue até um quente quarto de recuperação na saída do centro cirúrgico. Um garoto magro está deitado na cama. Apesar dos machucados, tem um rosto atraente. Duas enfermeiras fazem curativos nos ferimentos. Há centenas deles, cortes e perfurações por todo o corpo, nas solas dos pés, no peito e na barriga, atrás do pescoço, no couro cabeludo, no rosto. O pulso está fraco, mas muito acelerado, os lábios, cinzentos como alumínio. Ele está suando e os olhos estão bem apertados. O nariz parece quebrado. Sob a pele, um hematoma se espalha como uma nuvem negra a partir do pescoço e segue pelo peito. Daniela começa a explicar os diferentes estágios do tratamento do garoto até o momento, mas é silenciada por uma batida na porta. É o homem louro novamente, acena para eles através do vidro. Certo, diz Eric. Se aquele não é Magnus, quem é afinal? Daniela pega o braço de Eric e o leva para fora do quarto de recuperação. O homem louro está de volta ao posto dele junto à sibilante máquina de café. Um cappuccino grande, diz ele a Eric. Talvez precise de um antes de encontrar o primeiro policial a chegar à cena. Só então Eric se dá conta de que o homem louro é o detetive que o acordou menos de uma hora atrás. Seu sotaque com vogais prolongadas não era tão perceptível ao telefone, ou talvez Eric estivesse apenas sonolento demais para registrar. Por que iria querer encontrá-lo? Para que entenda por que eu preciso interrogar. Joanna Lina fica em silêncio quando o celular de Daniela começa a tocar. Ele o tira do bolso e olha o visor, ignorando a mão estendida dela. Provavelmente é para ele mesmo, resmunga Daniela. Sim, diz Joanna ao atender. Não, eu o quero aqui. Certo, mas estou me lixando para isso. O detetive sorri enquanto ouve as objeções do colega. Embora eu tenha percebido algo, complementa. A pessoa do outro lado está gritando. Vou fazer do meu jeito, diz Joanna calmamente, e encerra a conversa. Ele devolve o telefone a Daniela e acena com a cabeça para agradecer. Tenho que interrogar esse paciente, explica em tom sério. Lamento, diz Eric. Minha avaliação é a mesma da doutora Richards. Quando ele conseguirá falar comigo? Pergunta Joanna. Não enquanto estiver em choque. Sabia que você responderia isso, diz Joanna em voz baixa. A situação ainda é extremamente crítica, explica Daniela. A pleura foi danificada, o intestino delgado, o fígado e... Um policial vestindo um uniforme sujo aparece. Sua expressão é de desconforto. Joanna acena. Vai até ele e aperta sua mão. Diz algo em voz baixa, e o policial limpa a boca e olha de modo apreensivo para os médicos. Sei que provavelmente você não quer falar sobre isso agora, diz Joanna. Mas pode ser muito importante que os médicos conheçam as circunstâncias. Bem, diz o policial, pigarreando sem muita força. Ouvimos no rádio que um zelador havia encontrado um homem morto no banheiro do vestiário do campo de futebol em Tumba. Nosso carro já estava em Udinjevagem, então só precisávamos dar a volta e seguir para o lago. Imaginávamos que havia sido uma overdose, sabem? Jean, meu parceiro, entra enquanto eu converso com o zelador. Mas era algo inteiramente diferente. Jean sai do vestiário. O rosto está totalmente pálido. Ele nem mesmo quer que eu entre lá. Muito sangue. Ele diz 3 vezes, e depois apenas se senta nos degraus. O policial fica em silêncio, senta em uma cadeira e fica olhando para a frente. Pode continuar? Pergunta Joanna. Sim. A ambulância aparece. O homem morto é identificado e é responsabilidade minha informar o parente mais próximo. Estamos com pouca gente, então tenho que ir sozinho. Minha chefe diz que não quer deixar Jean sair naquele estado. Vocês entendem por quê? Eric dá uma olhada no relógio. Você tem tempo para escutar isso, diz Joanna. O policial continua, com olhar sombrio. O morto é professor do ensino médio de Tumba e vive naquele condomínio junto às montanhas. Eu toco a campainha 3 ou 4 vezes, mas ninguém atende. Não sei o que me levou a fazer isso, mas dei a volta no quarteirão e apontei minha lanterna para uma janela nos fundos da casa. O policial para, a boca trêmula, e começa a arranhar o braço da cadeira com a unha. Por favor, continue, diz Joanna. Eu preciso mesmo. Quero dizer, eu... Você encontrou o garoto, a mãe e uma garotinha de 5 anos. O garoto, Joseph, era o único que ainda estava vivo. Embora eu não achasse, ele cai em silêncio, o rosto pálido. Joanna dá uma trégua. Obrigado por vir, Erla. O policial inclina ligeiramente a cabeça e se levanta, passa a mão sob o casaco sujo, confuso, e sai da sala com pressa. Todos foram atacados com uma faca, diz Joanna Lina. Devia estar um caos completo lá. Os corpos estavam em um estado horrível. Foram chutados e espancados. Esfaqueados, claro, muitas vezes. E a garotinha fora cortada ao meio. A parte inferior do corpo, a partir da cintura, estava na poltrona em frente à TV. Ele então parece perder a calma. Para um instante, olhando para Eric antes de recuperar o equilíbrio. Minha sensação é a de que o assassino sabia que o pai estava no campo.
Houvera uma partida de futebol. Ele foi o juiz. O assassino esperou até que estivesse sozinho antes de matá-lo. Depois começou a desmembrar o corpo, de uma forma particularmente agressiva, antes de ir à casa e matar o resto da família. Aconteceu nessa sequência? Pergunta Eric. Em minha opinião, responde o detetive. Eric pode sentir a mão tremendo enquanto esfrega a boca. Pai, mãe, filho, filha. Pensa ele muito devagar antes de encontrar o olhar de Joona Lina. O criminoso queria eliminar a família toda. Joona ergue as sobrancelhas e diz: é exatamente isso. Ainda há a irmã mais velha, que não estava lá. Tem 23 anos. Acreditamos que o assassino também esteja atrás dela. Por isso queremos interrogar a testemunha o quanto antes. Vou entrar e fazer um exame detalhado, diz Eric. Joona assente. Mas não podemos colocar a vida do paciente em risco. Compreendo. Só que quanto mais tempo demorar antes que tenhamos alguma pista para seguir, mais tempo o assassino tem para procurar a irmã. Agora Eric concorda inclinando a cabeça. Por que vocês não localizam a irmã e a alertam? Ainda não a localizarmos. Não está em seu apartamento em Sundibir, nem no do namorado. Talvez devessem examinar a cena do crime, sugere Daniela. Isso já está sendo feito. Por que não vai lá e manda que façam algo a respeito? Insiste ela, irritada. Isso não vai adiantar nada. De qualquer modo, diz o detetive. Vamos encontrar o DNA de centenas, talvez milhares, de pessoas nos dois lugares, tudo misturado. Vou entrar um momento e ver o paciente, diz Eric. Joona encontra o olhar dele e assente com um aceno de cabeça. Se eu pudesse fazer apenas 2 perguntas. Talvez seja tudo de que precisamos para salvar a irmã dele. Capítulo 3. Terça-feira, 8 de dezembro, madrugada. Eric Maria Barg vai até o paciente. De pé em frente à cama, ele estuda o rosto pálido e machucado, a respiração fraca, os lábios cinzentos e congelados. Eric fala o nome do garoto e algo passa dolorosamente pelo rosto dele. Joseph, diz ele de novo, em voz baixa. Meu nome é Eric Maria Barg. Sou médico e vou examiná-lo. Por favor, balance a cabeça se entende o que estou dizendo. O garoto está deitado absolutamente imóvel, o estômago se movendo ao ritmo da respiração entrecortada. Eric está convencido de que o garoto compreende suas palavras, mas o nível de consciência cai de repente. O contato é interrompido. Quando Eric sai do quarto meia hora depois, Daniela e o detetive olham para ele ansiosos. Eric balança a cabeça. Ele é nossa única testemunha, repete Joona. Alguém matou seu pai, sua mãe e sua irmã mais nova. É quase certo que a mesma pessoa esteja atrás da irmã mais velha neste instante. Sabemos disso, corta Daniela. Eric ergue uma mão para impedir o bate-boca. Sabemos que é importante conversar com ele, mas simplesmente não é possível. Não podemos apenas sacudi-lo e contar que a família inteira está morta. E quanto à hipnose? Pergunta Joona, impulsivamente. O silêncio toma o quarto. Não, sussurra Eric para si mesmo. A hipnose não funcionaria. Não sei nada sobre isso, retruca Eric. Como não? Você foi um famoso hipnotista. O melhor, pelo que ouvi. Eu era uma farsa, diz Eric. Não acredito nisso, retruca Joona. E está é uma emergência. Daniela enrubesce, sorrindo por dentro, fita o chão. Não posso, diz Eric. Eu sou a pessoa responsável pelo paciente, diz Daniela, erguendo a voz. E não estou particularmente disposta a permitir que ele seja hipnotizado. E se, em sua avaliação, não fosse perigoso para o paciente? Pergunta Joona. Eric então se dá conta de que desde o começo o detetive estava pensando na hipnose como um possível atalho. Joona Lina pedirá que fosse ao hospital exclusivamente para convencê-lo a hipnotizar o paciente, não por ele ser um especialista em tratamento de choque e traumas agudos. Eu prometi a mim mesmo nunca voltar a usar a hipnose, responde Eric. Certo, compreendo, diz Joona. Ouvi falar que você era o melhor, mas tenho de respeitar sua decisão. Lamento, desculpa-se Eric. Ele olha para o paciente através do vidro da porta e se volta para Daniela. Ele recebeu desmopressina. Não, pensei em esperar um pouco, responde. Por quê? O risco de tromboembolismo. Tenho acompanhado o debate, mas não concordo com a teoria de que cause complicações. Dou desmopressina ao meu filho o tempo todo, diz Eric. Como está Benjamin? Deve estar com uns 15 anos agora. 14, responde Eric. Joona se levanta da cadeira com esforço. Ficaria agradecido se pudessem recomendar outro hipnotista, diz. Nem sequer sabemos se o paciente recobrará a consciência, retruca Daniela. Mas eu gostaria de tentar. E ele precisa estar consciente para que possa ser hipnotizado, diz ela, pressionando os lábios levemente. Ele estava escutando enquanto Eric falava, insiste Joona. Não penso assim, murmura ela. Eric discorda. Ele definitivamente podia me ouvir. Podemos salvar a irmã dele, insiste Joona. Vou para casa agora,
Diz Eric em voz baixa. Dê de esmopressina ao paciente e pense em usar a câmara hiperbárica. Enquanto caminha na direção do elevador, Eric tira seu jaleco branco. Há algumas pessoas no saguão. As portas foram destrancadas, o céu clareou um pouco. Conforme sai do estacionamento, ele pega a pequena caixa de madeira que leva consigo, decorada com um papagaio e um sorridente nativo dos mares do sul. Sem desviar os olhos da estrada, ele levanta a tampa, tira 3 comprimidos e os engole de uma só vez. Precisa dormir mais umas 2 horas esta manhã antes de acordar Benjamin e aplicar-lhe a injeção. Capítulo 4. Terça-feira, 8 de dezembro, madrugada. 7h30 antes, um zelador chamado Karim Mohamed chegou ao centro esportivo Rostuage. Eram 20h50. Limpar os vestiários era sua última tarefa do dia. Ele encostou sua Kombi no estacionamento, não muito distante de um Toyota vermelho. O campo de futebol estava escuro. Os holofotes no topo dos postes altos que o cercavam já estavam apagados havia muito tempo, mas ainda restava uma luz acesa no vestiário masculino. O zelador tirou o menor carrinho do interior da Kombi e o empurrou na direção do prédio baixo de madeira. Ao chegar lá, ficou um pouco surpreso ao encontrar a porta destrancada. Bateu, não teve resposta e abriu a porta. Somente após travar a porta com um calço de plástico ele viu o sangue. Quando os policiais Jean Erickson e Erlan Borkander chegaram à cena do crime, Erickson foi direto para o vestiário e deixou Borkander falando com Karim Mohamed. Inicialmente Erickson pensou ter ouvido a vítima gemendo, mas após virá-lo o policial se deu conta de que isso era impossível. Ela tinha sido mutilada e parcialmente desmembrada. Faltava o braço direito e o tronco fora tão dilacerado que parecia uma tigela cheia de entranhas ensanguentadas. A ambulância chegou pouco depois, assim como a superintendente dos detetives, Lilemore Blom. Uma carteira abandonada na cena identificava a vítima como Ender Eck, professor de física e química na escola de ensino médio de Tumba, casado com Katia Eck, bibliotecária da principal biblioteca de Udinge. Eles moravam em uma casa geminada no número 8 da Gardesvagem, e 2 de seus filhos viviam com eles, Lisa e Joseph. A superintendente Blom enviou Borkander para informar a família da vítima, enquanto ela revisava o relatório de Erickson e isolava a cena do crime, dentro e fora do vestiário. Borkander estacionou a viatura junto à casa em Tumba e tocou a campainha. Como ninguém atendeu, ele deu a volta até os fundos da fileira de casas, acendeu a lanterna e projetou o facho por uma janela da parte de trás, iluminando um quarto. Dentro, uma grande poça de sangue encharcara o carpete, com compridas faixas irregulares partindo dali e atravessando a porta, como se alguém tivesse sido arrastado do lugar onde caíra. Os óculos de uma criança estavam na passagem. Sem pedir reforços pelo rádio, Erlan Borkander forçou a porta da varanda e entrou, arma empunhada. Ao vasculhar a casa, descobriu as 3 vítimas. Não percebeu de imediato que o garoto ainda estava vivo. Enquanto passava um rádio apressadamente para pedir cobertura e uma ambulância, usou por engano um canal que cobria todo o distrito de Estocolmo. Ai, meu Deus! Gritou. Eles foram chacinados. Crianças foram chacinadas. Não sei o que fazer. Estou sozinho, e todos estão mortos. Capítulo 5. Segunda-feira, 7 de dezembro, noite. Joanna Lina estava em seu carro em Drottninggongåvagem quando ouviu o chamado às 22h10. Um policial gritava que crianças haviam sido chacinadas, que ele estava sozinho na casa, que a mãe estava morta, que todos estavam mortos. Pouco tempo depois, ele transmitia de fora da casa e, mais calmo, explicou que a superintendente Lilemore Blom o enviará sozinho à casa em Gardesvagem. Borkander de repente murmurou que estava no canal errado e parou de falar. No silêncio repentino, Joanna Lina ficou escutando as batidas ritmadas dos limpadores de para-brisa, retirando gotas de água do vidro. Pensou em seu pai, que não tivera cobertura. Nenhum policial deveria fazer algo desse tipo sozinho. Irritado com a falta de liderança em Tumba, ele parou no acostamento. Depois de algum tempo, suspirou, pegou o celular e pediu para falar com Lilemore Blom. Lilemore Blom e Joanna haviam sido colegas de turma na academia de polícia. Após concluírem o curso, ela se casou com um colega da divisão de reconhecimento e 2 anos depois tiveram um filho. Embora tivesse direito, o pai nunca tirou a licença remunerada pelo nascimento. Sua escolha significou uma perda financeira para a família, pois o fato de Lilemore ter tirado o período integral sozinha impediu o crescimento profissional dela. E por fim ele a trocou por uma policial mais jovem que acabará de se formar. Joanna se identificou quando Lilemore atendeu. Ele passou rapidamente pelas introduções habituais e então explicou o que havia escutado no rádio. Estamos com pouco pessoal, Joanna, explicou ela. E em minha avaliação, isso é irrelevante. E sua avaliação foi equivocada. Você não está escutando, disse ela. Estou. Bem,
Então me escute. Você nem sequer podia mandar seu ex-marido para uma cena de crime sozinho, continuou Joanna. Terminou? Após um breve silêncio, Lilemore explicou que Erland Borkander só havia sido enviado para informar a família. Ele decidirá por conta própria entrar na casa sem pedir cobertura. Joanna se desculpou. Várias vezes. Depois, sobretudo para ser educado, perguntou o que havia acontecido em Tumba. Lilemore descreveu a cena que Erland Borkander relatara. Poças e trilhas de sangue, vestígios sangrentos de mãos e pés, corpos e pedaços de corpos, facas e talheres jogados no chão da cozinha. Contou que Enderzek, que ela supunha ter sido morto depois do ataque à família, era conhecido do serviço social por seu vício em jogo. Embora suas dívidas oficiais tivessem sido canceladas, ele ainda devia dinheiro a alguns criminosos locais. E um cobrador de dívidas assassinara ele e a família. Lilemore descreveu o estado de Enderzek. O assassino começara a cortar o corpo em pedaços. Uma faca de caça e um braço arrancado haviam sido encontrados nos chuveiros do vestiário. Ela repetiu várias vezes que estavam sem pessoal e a investigação das cenas dos crimes teria de esperar. Estou indo até aí, disse Joanna. Mas por quê? Reagiu ela, surpresa. Quero dar uma olhada. Agora, caso não se importe, respondeu. Ótimo, disse ela, de um modo que ele considerou sincero. Capítulo 6. Segunda-feira, 7 de dezembro, noite. 14 minutos depois, Joanna Lina chegou ao Centro Esportivo Rostuage e estacionou a poucos metros de uma Kombi com o logotipo Assistência Médica Domiciliar Johansson pintado na lateral. Estava escuro, e flocos de neve rodopiavam com o vento gelado. A polícia já havia isolado a área. Joanna olhou de lado a lado o campo de futebol deserto. De repente, um barulho assustador, uma vibração, um zumbido. Joanna ouve então, à sua esquerda, ruídos de movimento e passos rápidos. Ele se virou e identificou duas silhuetas escuras caminhando sob a grama alta junto à cerca. O zumbido aumentou e parou subitamente. Os holofotes ao redor do campo de futebol explodiram com um clarão bem no meio, lançando a área ao redor em uma escuridão de inverno ainda mais impenetrável. As duas figuras ao longe eram policiais uniformizados. Um deles caminhava rapidamente, depois parou e vomitou. Ele se apoiou na cerca. Seu colega foi até ele e colocou a mão em suas costas para reconfortá-lo, falando com suavidade. Joanna continuou na direção dos vestiários. Flashes de câmeras espocavam através da porta aberta, e os peritos haviam colocado bloqueios ao redor da entrada para não corromper quaisquer impressões durante a investigação inicial da cena do crime. Um colega mais velho montava guarda na frente. Seus olhos estavam pesados de cansaço e a voz era contida. Não entre se tem medo de pesadelos. Parei de sonhar, respondeu Joanna. Um cheiro forte de suor rançoso, urina e sangue fresco tomava o ar. Os peritos tiravam fotos no chuveiro, os flashes brancos refletiam nos azulejos, dando um estranho clima pulsante ao vestiário inteiro. Sangue pingava do alto. Joanna apertou os maxilares e analisou o corpo todo mutilado no piso, entre os bancos de madeira e os armários amassados. Um homem de meia idade com cabelos rareando e barba grisalha por fazer. Havia sangue por toda parte, no chão, nas portas, nos bancos, no teto. Joanna seguiu até os chuveiros e cumprimentou os peritos em voz baixa. O brilho do flash da câmera refletiu nos azulejos brancos e revelou a lâmina de uma faca de caça no chão. Havia um rodo com cabo de madeira apoiado na parede. A tira de borracha estava cercada por uma grande poça de sangue, água e sujeira, com chumaços de cabelos, curativos e uma embalagem de sabonete líquido. Havia um braço arrancado próximo ao ralo. A cabeça do osso estava exposta, com ligamentos e músculos rompidos. Joanna permaneceu de pé, observando todos os detalhes. Registrou o padrão do esguicho de sangue, os ângulos e as formas das gotas. O braço arrancado havia sido jogado contra a parede de azulejos várias vezes antes de ser abandonado. Detetive chamou o policial de prontidão do lado de fora do vestiário. Joanna percebeu a expressão ansiosa do homem enquanto lhe entregava o rádio. Lilemore Blom falando. Em quanto tempo você consegue chegar na casa? O que houve? Uma das crianças. Achamos que estava morta, mas está viva. Capítulo 7. Segunda-feira, 7 de dezembro, noite. Os colegas de Joanna Lina do Departamento Nacional de Investigação Criminal dirão que o admiram, e de fato admiram, mas também o invejam. E dirão que gostam dele, e de fato gostam, mas também que o consideram distante. Como investigador de homicídios, tem uma reputação sem igual na Suécia. Seu sucesso se deve, em parte, ao fato de ele desconhecer o verbo desistir. Não consegue se render, e essa é a principal razão da inveja de seus colegas.
Mas o que a maioria não sabe é que essa teimosia única é fruto de um insuportável sentimento de culpa. A culpa o move e o torna incapaz de deixar um caso sem solução. Ele nunca fala sobre o que aconteceu. E jamais se esquece do que se passou. Joanna não estava dirigindo particularmente rápido naquele dia, mas chovera e os raios do sol nascente refletiam nas poças como se emanassem de uma fonte subterrânea. Ele estava a caminho. Achou que poderia escapar. Desde aquele dia, passou a ser atormentado não apenas por lembranças, mas por um tipo incomum de enxaqueca. A única coisa que se mostrou útil foi um remédio preventivo indicado para a epilepsia, topiramato. Joanna deveria usar a medicação regularmente, mas o remédio o deixa sonolento. E, quando está a trabalho e precisa pensar com clareza, ele se recusa a tomá-lo. Prefere se sujeitar à dor. Na verdade, é provável que considere sua punição justa, tanto a incapacidade de desistir de um caso não solucionado quanto a enxaqueca. A ambulância, com as luzes piscando, passou em disparada na direção oposta quando ele se aproximava da casa. Deixando um silêncio fantasmagórico, o veículo de emergência desapareceu no subúrbio adormecido. Esperando por Joanna, de pé sob a luz de um poste, Lilemore Blom fumava um cigarro. Com aquela luz, ela parecia bonita de uma forma rude. Atualmente, seu rosto estava marcado pelo cansaço e a maquiagem invariavelmente descuidada. Mas Joanna sempre a achou linda, com as maçãs do rosto altas, o nariz reto e os olhos amendoados. Joanna Lina, disse ela, quase arrulhando seu nome. O garoto vai sobreviver? Difícil dizer. É absolutamente terrível. Nunca vi nada assim, e nunca mais quero ver, disse Lilemore Blom, deixando os olhos pousarem na brasa do cigarro por algum tempo. Já atualizou seu relatório? Perguntou ele. Ela balançou a cabeça e exalou uma nuvem de fumaça. Eu faço isso, disse ele. Então vou para casa. Preciso da minha cama. Isso parece bom, disse ele, com um sorriso. Venha comigo, brincou. Joanna balançou a cabeça. Quero entrar e dar uma olhada. Depois preciso descobrir se o garoto pode ser interrogado. Lilemore jogou o cigarro no chão. O que exatamente você está fazendo aqui? Perguntou ela. Você pode pedir apoio à Divisão Nacional de Homicídios, mas não acho que eles terão disponibilidade. E também não acho que encontrarão respostas para o que aconteceu. E você vai? Veremos, disse Joanna. Ele cruzou o pequeno jardim. Uma bicicleta rosa com rodinhas estava apoiada em uma caixa de areia. Joanna foi na direção dos degraus da frente, acendeu a lanterna, abriu a porta e entrou no vestíbulo. Os quartos escuros pareciam tomados por um medo silencioso. Após somente alguns passos, a adrenalina corria por ele com tanta força que parecia que seu peito iria explodir. Joanna registrou tudo de maneira metódica, assimilando todos os detalhes horrendos até não suportar mais. Parou no meio do caminho, fechou os olhos, voltou a sentir a culpa bem no fundo de si, e continuou vasculhando a casa. Sob a luz fria do saguão, Joanna viu que os corpos ensanguentados tinham sido arrastados pelo chão. Gotas de sangue cobriam a chaminé de tijolos aparentes, a televisão, os armários da cozinha, o forno. Joanna observou o caos, a mobília virada, a prataria espalhada, as pegadas e marcas de mão desesperadas. Quando parou em frente ao corpo mutilado da garotinha, lágrimas começaram a correr por seu rosto. Ainda assim, se obrigou a imaginar com exatidão o que havia acontecido, a violência e os gritos. A motivação dos assassinatos não podia estar relacionada a dívidas de jogo, pensou Joanna. O pai já havia sido morto. Primeiro o pai, depois a família. Joanna estava convencido disso. Ele respirou fundo por entre os dentes trincados. Alguém quis aniquilar a família inteira. E provavelmente acreditava ter conseguido. Capítulo 8. Segunda-feira, 7 de dezembro, noite. Joanna Lina saiu para o vento frio, passando por cima da fita policial preta e amarela que tremulava, e entrou em seu carro. O garoto está vivo, pensou. Preciso encontrar a testemunha que sobreviveu. Em seu carro, Joanna foi atrás de Joseph Eck na unidade de neurocirurgia do Hospital Universitário Karolinska, em Solna. Os peritos de Linköping tinham supervisionado a coleta de provas biológicas do garoto. Desde então, seu quadro havia piorado. Passava de 1h da manhã quando Joanna retornou a Estocolmo, chegando à unidade de tratamento intensivo do Hospital Karolinska pouco depois das 2h. Após uma espera de 15 minutos, a médica encarregada, Daniela Richards, apareceu. Você deve ser o detetive Lina. Desculpe fazê-lo esperar. Sou Daniela Richards. Como está o garoto, doutora? Em choque circulatório. O que isso significa? Ele perdeu muito sangue. Seu coração está tentando compensar isso e começou a acelerar. Conseguiu conter a hemorragia. Acho que sim, espero que sim. E estamos dando sangue a ele o tempo todo, mas a falta de oxigênio pode afetar o sangue e danificar o coração, os pulmões, o fígado e os rins. Ele está consciente? Não. É urgente que eu tenha uma chance de falar com ele.
Detetive, meu paciente está por um triz. Se sobreviver aos ferimentos, não será possível falar com ele por várias semanas. Ele é a única testemunha ocular de um homicídio múltiplo, disse Joanna. Há algo que possa ser feito. A única pessoa que talvez fosse capaz de acelerar a recuperação do garoto é Eric Maria Bark, o hipnotista. Ela deu um grande sorriso, corando levemente. Não o chame assim caso queira sua ajuda. Ele é nosso maior especialista em tratamento de choque e trauma. Teria objeções eu pedir para ele vir até aqui? Muito pelo contrário. Eu mesma estive pensando nisso, respondeu. Joanna procurou o telefone no bolso, percebeu que o deixará no carro. Então perguntou se poderia pegar emprestado de Daniela. Após apresentar a situação a Eric Maria Bark, telefonou para Suzanne Grana, do Serviço Social, e explicou que esperava poder falar com Joseph em breve. Suzanne Grana sabia tudo sobre a família. Disse que os Eck estavam registrados porque o pai era viciado em jogo e também porque haviam tido problemas com a filha 3 anos antes. Com a filha? Perguntou Joanna. A filha mais velha, explicou Suzanne. Então há um terceiro irmão? Perguntou Joanna, ansioso. Sim, seu nome é Evelyn. Joanna encerrou a conversa e ligou imediatamente para seus colegas da divisão de reconhecimento para pedir que rastreassem Evelyn Eck. Enfatizou repetidas vezes que era urgente, que ela corria o risco de ser morta. Mas depois acrescentou que também era possível que ela fosse perigosa, que estivesse envolvida no triplo homicídio em Tumba. Capítulo 9. Terça-feira, 8 de dezembro, manhã. O detetive Joanna Lina pede um grande sanduíche com parmesão, brezel e tomate seco no pequeno e o café, em Bergata. O café acabará de abrir, e a garota não atendeu com presteza, pois ainda não tivera tempo de tirar o pão quente dos grandes sacos marrons nos quais são entregues pela padaria. Já que havia inspecionado as cenas dos crimes em Tumba tarde da noite, visitado o hospital em Souna, de madrugada, e conversado com os 2 médicos, Daniela Richards e Eric Maria Bark, ele ligou de novo para a divisão de reconhecimento. Encontraram Evelyn? Perguntou. Não. Vocês entendem que temos de encontrá-la antes do assassino. Estamos tentando, mas... Tentem com afinco, rosnou Joanna. Talvez possamos salvar uma vida. Naquele momento, após 3 horas de sono, Joanna olha através da janela embaçada, esperando seu café da manhã. Uma mistura de chuva e neve cai sobre a prefeitura. A comida chega. Joanna pega uma caneta no balcão de vidro, assina o recibo do cartão e sai apressado. A chuva aperta enquanto ele segue pela Bergata, o sanduíche quente em uma mão e o bastão de hóquei indoor e a bolsa de ginástica na outra. Vamos jogar com a Recon na terça à noite, Joanna dissera a seu colega Benny Rubin. Não temos chance. Eles vão acabar conosco. O time de hóquei indoor do Departamento Nacional de Investigação Criminal, DIC, perde sempre que joga contra a polícia local, a polícia de trânsito, a polícia marítima, a Divisão Nacional de Intervenções Especiais, a Divisão de Operações Especiais ou a Recon. Mas isso dá à equipe uma boa desculpa para depois afogar as mágoas no bar, como eles gostam de dizer. Enquanto caminha junto ao quartel-general da polícia e passa pelas grandes portas de entrada, Joanna não tem ideia de que não jogará hóquei, nem irá ao bar naquela terça-feira. Alguém rabiscou uma suástica na placa de entrada para o tribunal. Ele caminha na direção das celas de Cronober e vê o portão alto se fechar silenciosamente atrás de um carro. Flocos de neve derretem na grande janela da sala de guarda. Joanna passa pela piscina da polícia e cruza o pátio na direção da extremidade do enorme complexo coberto com torres pontiagudas. Com a água, a cor da fachada lembra cobre escuro, polido. Bandeiras pendem molhadas de seus mastros. Caminhando apressado entre 2 plintos metálicos e sob o alto teto de vidro jateado, Joanna sacode a neve dos sapatos e abre as portas do Departamento Nacional de Polícia. Autoridade Administrativa Central da Suécia, o Departamento Nacional de Polícia é composto do Departamento Nacional de Investigação Criminal, do Serviço de Segurança, da Academia de Polícia e do Laboratório Nacional de Perícia. O DIC Nacional é o único órgão policial operacional central da Suécia, responsável por lidar com crimes graves em âmbito nacional e internacional. Joanna Lina trabalha ali como detetive há 9 anos. Joanna caminha pelo corredor, tirando o cap e sacudindo ao lado do corpo, olhando o quadro de avisos ao passar. O anúncio de aulas de yoga, alguém tentando vender um trailer, informações do sindicato e mudanças na programação do clube de tiro. O piso, que foi lavado antes da tempestade de neve, já está sujo de pegadas de botas e lama seca. A porta do escritório de Benny Rubin está entreaberta. Um homem de 60 anos, bigode grisalho e pele cheia de rugas causadas pelo sol está ocupado com o trabalho no quartel-general de comunicações e mudança para o Raquel, novo sistema de rádio. Está sentado ao computador com um cigarro preso atrás da orelha, digitando com uma lentidão angustiante. Tenho olhos atrás da cabeça, diz ele, de repente. Talvez isso explique por que digita tão mal, brinca Joanna.
A última descoberta de Benny é um cartaz publicitário da companhia aérea SAS. Uma jovem bastante exótica em um biquíni minúsculo sugestivamente bebericando de canudinho algum tipo de coquetel decorado com frutas. Benny ficou tão furioso com a proibição de calendários com imagens de Pinho PS que a maioria das pessoas achou que ele iria pedir demissão. Mas em vez disso ele se dedicou a um protesto silencioso e teimoso durante muitos anos. Tecnicamente, nada proíbe a exposição de anúncios de companhias aéreas, retratos de princesas do gelo com as pernas bem abertas, professoras de yoga graciosas e flexíveis ou anúncios de lingerie da loja H&M. No primeiro dia de cada mês, Benny muda o que tem na parede. A variedade de formas com as quais ele dribla a proibição é impressionante. Joanna se lembra de um cartaz da velocista Gail Devers de short apertado e de uma litografia ousada do artista Ingon Cieli mostrando uma ruiva sentada de pernas abertas, usando uma leve lingerie antiga que a cobria da cintura aos joelhos. Avançando, Joanna para e diz oi à sua assistente, Anja Larson. Ela está ao computador com a boca entreaberta, o rosto redondo com uma expressão tão concentrada que ele decide não perturbá-la. Em vez disso, pendura o casaco molhado no lado interno da porta de seu escritório, liga a estrela de Belém na janela e verifica rapidamente sua caixa de mensagens, uma sobre ambiente de trabalho, uma sugestão sobre lâmpadas de baixo consumo, uma pergunta do escritório do promotor e um convite dos recursos humanos para comemorar o Natal com uma refeição no Skansen. Joanna sai do escritório, vai até a sala de reuniões e senta-se no lugar habitual para desembrulhar seu sanduíche e comer. Peter Naslund para no corredor, ri de maneira debochada e se apoia no batente da porta, dando as costas para a sala de reuniões. Um homem musculoso e calvo de cerca de 35 anos. Peter é detetive com um cargo de responsabilidade especial e chefe imediato de Joanna. Todos sabem que Joanna é muito mais qualificado que Peter, mas sabem também que é singularmente desinteressado pelas obrigações administrativas e pela competição que envolve a ascensão profissional. Por vários anos, Peter tem flertado com Madalena Ronander sem notar sua expressão incomodada e as constantes tentativas de adotar um tom mais formal. Madalena é detetive da divisão de reconhecimento há 4 anos e pretende concluir o curso de direito antes dos 30. Baixando a voz de modo sugestivo, Peter questiona Madalena sobre sua escolha de arma de serviço. Em voz alta pergunta com que frequência ela troca o cano devido ao desgaste dos sulcos. Ignorando as insinuações grosseiras, ela lhe diz que mantém um registro cuidadoso do número de tiros disparados. Mas você gosta das grandes e firmes? Não? Insiste Peter. De modo algum. Eu uso a Glock 17, porque aceita grande parte da munição 9mm da equipe de defesa, responde ela. Não usa a tcheca? Sim, mas prefiro a M39B, diz com firmeza, desviando-se dele para entrar na sala de reuniões. Ele a segue. E ambos se sentam e cumprimentam Joanna. E você pode levar a Glock com ejetores de pólvora queimada até perto dos olhos. Isso reduz muito o coice, e é possível dar o tiro seguinte muito mais rápido. O que nosso troll acha? Pergunta Peter, acenando na direção de Joanna. Joanna sorri docemente e fixa nele seus olhos cinza gelados. Acho que não faz nenhuma diferença. Acho que outros elementos determinam o resultado, diz. Então você não precisa saber atirar. Sorri Peter. Joanna atira bem, diz Madalena. É bom em tudo, suspira Peter. Madalena ignora Peter e se vira para Joanna. A maior vantagem da Glock compensada é que o gás não pode ser visto no escuro saindo do cano. Exatamente, diz Joanna. Com uma expressão satisfeita, ela abre sua maleta preta de couro e começa a folhear alguns papéis. Benny entra, senta-se, olha para todos, bate a palma da mão contra a mesa e dá um sorriso largo quando Madalena olha para ele irritada. Peguei o caso em tumba, começa Joanna. Isso não tem nada a ver conosco, diz Peter. Acho que estamos lidando com um assassino em série, ou pelo menos, deixe isso para lá. Pelo amor de Deus. Interrompe Benny, olhando nos olhos de Joanna e batendo na mesa de novo. Foi um acerto de contas, continua Peter. Empréstimos, dívidas, jogo. Um viciado em jogo, diz Benny. Muito conhecido em Solvala. Os tubarões de lá foram atrás dele por causa de muito dinheiro, e ele acabou pagando, diz Peter, encerrando o assunto. No silêncio que se segue, Joanna toma um pouco de água e termina o resto do sanduíche. Estou com uma intuição sobre este caso, diz ele em voz baixa. Então você precisa pedir transferência, diz Peter com um sorriso. Ele não tem nada a ver com o DIC Nacional. Acho que tem. Se você quer o caso, terá de se juntar à força local de Tumba, diz Peter. Eu pretendo investigar esses assassinatos, diz Joanna calmamente. Quem decide isso sou eu, retruca Peter. Yngve Svensson entra e se senta. Tem os cabelos penteados para trás com gel, olheiras, barba ruiva por fazer e, como sempre, veste um terno preto amassado. Ing, diz Benny alegremente. Yngve Svensson não é apenas encarregado da seção de análise, é também um dos principais especialistas em crime organizado do país. Yngve, o que acha dessa coisa em Tumba? Pergunta Peter. Você estava estudando isso agora, não? Negócio estritamente local, diz ele.
Um cobrador de empréstimos vai à casa do sujeito receber. Normalmente o pai estaria em casa, mas na última hora se ofereceu como juiz de uma partida de futebol. O cobrador provavelmente está doido, de anfetamina e roipnol, eu diria. Está desequilibrado, estressado. Algo o irrita e então ele ataca a família com algum tipo de faca de militar e descobre onde o pai está. Contam a verdade, mas ainda assim ele fica completamente maluco e mata todos antes de ir para o campo de futebol. Peter faz uma expressão de deboche. Bebe um pouco de água, arrota na mão e se vira para Joanna. O que tem a dizer sobre isso? Se não estivesse totalmente errado, seria bastante impressionante, responde Joanna. O que há de errado? Pergunta Ingrid de forma agressiva. O assassino matou o pai primeiro, afirma Joanna calmamente. Depois foi à casa e matou o resto da família. Então dificilmente seria um caso de cobrança de dívida, acrescenta Madalena Ronander. Só precisamos ver o que mostra a necrópsia, murmura Ingrid. Ela mostrará que estou certo, diz Joanna. Idiota. Suspira Ingrid, colocando 2 nacos de tabaco em pó umedecido na gengiva sob o lábio superior. Joanna, não vou dar o caso para você, diz Peter. Sei disso, retruca ele, suspirando e se levantando da mesa. Aonde você acha que vai? Temos uma reunião? Cobra Peter. Vou falar com Carlos. Não sobre isso. Sim, sobre isso, diz Joanna, saindo da sala. Volte aqui, grita Peter, ou eu terei de. Joanna não ouve o que Peter terá de. Ele simplesmente fecha a porta atrás de si com calma e segue pelo corredor, dizendo olá a Anja, que olha para ele por sob o monitor do computador com uma expressão intrigada. Você não está em uma reunião? Pergunta ela. Estou, responde, seguindo na direção do elevador. Capítulo 10. Terça-feira, 8 de dezembro, manhã. No 5º andar está a sala de reuniões e o escritório central do Departamento Nacional de Polícia, e é também onde fica Carlos Eliasson, chefe do DIC Nacional. A porta do escritório está entreaberta, porém, como de hábito, mais fechada do que aberta, como se para desestimular visitantes eventuais. Entre, diz Carlos. Uma expressão composta de partes iguais de ansiedade e prazer percorre seu rosto quando Joanna entra. Eu ia alimentar meus bebês, diz, dando um tapinha na beirada de seu aquário. Sorrindo, ele salpica comida de peixe na água e vê os peixes nadarem até a superfície. Aqui, sussurra Carlos, mostrando ao menor peixe paraíso, Nikita, para onde ir, e depois se volta para Joanna. A divisão de homicídios perguntou se você poderia dar uma olhada no assassinato em Dalarna. Eles podem resolver esse caso sozinhos, responde Joanna. Além disso, não tenho tempo. Ele se senta bem em frente a Carlos. Há um agradável aroma de couro e madeira na sala. O sol brilha através do aquário, lançando feixes dançantes de luz ondulante refratada nas paredes. Eu quero o caso de Tumba, diz ele, indo direto ao ponto. Uma expressão perturbada toma conta do rosto enrugado e amistoso de Carlos por um momento. Ele passa a mão pelos cabelos, que rareiam. Peter Naslund acabou de me ligar, e ele está certo. Não é um problema para o DIC Nacional, diz cautelosamente. Acho que é, insiste Joanna. Só se nosso cobrador de dívidas estiver ligado a algum tipo maior de organização criminosa, Joanna. Isso não tem a ver com cobrança de dívidas. Ah, não? O assassino atacou o pai primeiro. Depois foi à casa para matar a família. Desde o início seu plano era assassinar a família toda. Ele vai encontrar a filha mais velha, e vai encontrar o garoto. Se ele sobreviver. Carlos espia rapidamente o aquário, como se temesse que os peixes ouvissem algo desagradável. Entendo, diz. E como sabe disso? Por causa das pegadas no sangue nas 2 cenas. O que quer dizer? Joanna se inclina para a frente. Havia pegadas por toda parte, claro, e eu não medi nada, mas fiquei com a impressão de que os passos no vestiário eram, digamos, mais vívidos, e os da casa evidenciavam cansaço. Lá vamos nós, diz Carlos, exausto. É assim que você começa a complicar tudo. Mas eu estou certo, retruca Joanna. Carlos balança a cabeça. Não acho que esteja, não desta vez. Sim, eu estou. Carlos se vira. Joanna Lina é o indivíduo mais teimoso que eu já conheci, diz aos peixes. Por que ceder quando sei que estou certo? Não posso passar por cima de Peter e dar o caso a você por causa de um palpite, explica Carlos. Sim, você pode. Todos acham que o caso é sobre dívidas de jogo. Você também? Pergunta Joanna. Sim, eu também. As pegadas eram mais vívidas no vestiário porque o homem foi assassinado primeiro, insiste Joanna. Você nunca desiste, não é? Pergunta Carlos. Joanna dá de ombros e sorri. Melhor telefonar e falar com o laboratório de patologia eu mesmo, murmura Carlos, pegando o telefone. Eles vão dizer que eu estou certo, diz Joanna. Joanna Lina sabe que é teimoso. Ele precisa da teimosia para seguir em frente.
Não pode desistir. Não pode. Muito antes da vida de Joona mudar por completo, antes de ser despedaçada, ele perdeu o pai. Talvez tenha sido quando tudo começou. O pai de Joona, Irjo Lina, era um policial no distrito de Marsta. Certo dia, em 1979, ele estava na velha Uppsalavagem por acaso, um pouco ao norte do Hospital Lovenstrom, quando o controle central recebeu um chamado e o mandou para uma abivagem em Upplands Vasby. Um vizinho telefonara dizendo que os garotos Olsson estavam sendo espancados de novo. A Suécia acabará de se tornar o primeiro país a proibir a punição física a crianças, e a polícia fora instruída a levar a nova lei a sério. Irjo Lina dirigiu até o prédio e parou diante da porta, onde esperou por seu parceiro. Após alguns minutos o parceiro chamou. Estava em uma fila no quiosque do Mamas Hot Dog. Ademais, disse, achava que, às vezes, um homem tinha o direito de mostrar quem mandava. Irjo nunca foi de falar muito. Ele sabia que as regras determinavam que deveria haver 2 policiais presentes em um incidente daquele tipo, mas não falou nada, embora tivesse plena consciência de que tinha o direito de esperar apoio. Ele não queria insistir, não queria parecer covarde, e não podia esperar. Então Irjo Lina subiu sozinho as escadas até o 3º andar e tocou a campainha. Uma garotinha com olhos assustados abriu a porta. Ele mandou que ficasse no corredor, mas ela sacudiu a cabeça e correu para dentro do apartamento. Irjo Lina a seguiu e entrou na sala. A garota bateu na porta que dava para a varanda. Irjo viu que havia um garotinho lá fora, apenas de fraldas. Parecia ter 2 anos de idade. Irjo atravessou a sala rapidamente para permitir que a criança entrasse, e por isso só notou o homem embriagado quando já era tarde demais. Estava sentado em absoluto silêncio no sofá junto à porta, o rosto virado para a varanda. Irjo precisou usar as 2 mãos para soltar a tranca e girar a maçaneta. Quando ouviu o clique da espingarda, Irjo congelou. O disparo enviou um total de 36 pequenas esferas de chumbo diretamente em sua coluna e o matou de forma quase instantânea. Joona, que tinha 11 anos, e sua mãe, Ritva, se mudaram do claro apartamento no centro de Marsta para um de 3 quartos da tia dele em Fredal, Estocolmo. Após se formar no ensino médio, ele se inscreveu na academia de polícia. Ainda pensa com frequência nos amigos daquele grupo, atravessando juntos os grandes gramados, o intervalo antes que fossem lotados, os primeiros anos como novatos. Joona Lina teve sua cota de trabalho burocrático. Desviou o trânsito depois de acidentes em estradas e para a maratona de Estocolmo. Foi constrangido por torcedores de futebol baderneiros assediando suas colegas com canções ensurdecedoras no metrô. Encontrou viciados em heroína mortos com feridas pútridas. Ajudou equipes de ambulância com bêbados vomitando. Conversou com prostitutas trêmulas pelo efeito da abstinência. Com aquelas com AIDS, com as que tinham medo. Conheceu centenas de homens que haviam agredido parceiras e filhos, sempre. Seguindo o mesmo padrão. Bêbados, porém controlados e intencionais, com o rádio a todo volume e as cortinas fechadas. Deteve motoristas em alta velocidade e embriagados, confiscou armas, drogas e bebidas feitas em casa. Certa vez, de licença do trabalho com dor na lombar, evitando andar para não agravar o quadro, ele vira um skinhead agarrar o seio de uma muçulmana do lado de fora da escola de Clastor. Com as costas doendo, ele caçara o skinhead ao longo da orla, atravessando o parque, passando por Smensuden, cruzando a ponte Vasterbro, cruzando a água e indo de Langholmen até Sodermal, finalmente alcançando no sinal de trânsito da Ungalidsgata. Sem qualquer intenção real de fazer carreira, ele subiu na hierarquia. Poderia ter ingressado na Divisão Nacional de Homicídios, mas se recusou. Joona Lina gosta de tarefas complexas e nunca desiste, mas não tem nenhum interesse em qualquer forma de comando. Agora Joona escuta enquanto Carlos Eliasson conversa com o professor Nils Agulha Allen, médico-chefe do Laboratório de Patologia de Estocolmo. Não, só preciso saber qual foi a primeira cena de crime, diz Carlos. Em seguida faz uma breve pausa para escutar. Compreendo, mas em sua avaliação até agora, o que acha? Joona recosta-se em sua cadeira, passando os dedos pelos cabelos louros despenteados. Até o momento ele não sente qualquer cansaço da longa noite em Tumba e no Hospital Karolinska. Vê o rosto de Carlos ficar cada vez mais vermelho. Joona pode ouvir Agulha falar de maneira monótona em voz baixa do outro lado da linha. Quando a voz se interrompe, Carlos simplesmente balança a cabeça e desliga sem se despedir. Eles concluíram que o pai foi morto primeiro, completa Joona. Carlos assente. O que eu disse? Pergunta Joona, exultante. Carlos baixa os olhos para a mesa e pigarreia. Certo, você comanda a investigação preliminar. O caso de Tumba é seu. Para começar, eu quero ouvir uma coisa, diz Joona. Quem estava certo? Quem estava certo, você ou eu? Você, grita Carlos. Deus do céu, Joona, o que há com você? Você estava certo, como de praxe. Joona esconde um sorriso com a mão quando se levanta. Mas de repente ele se vira, sério. A reconhecimento não conseguiu encontrar Evelyn Eck. Ela pode estar em qualquer lugar. Não sei o que faremos caso não consigamos permissão para falar com o garoto.
Tempo demais irá se passar e será muito tarde quando a encontrarmos. Você quer interrogar o garoto ferido? Pergunta Carlos. Não tenho escolha. Falou com o promotor? Não tenho intenção de abrir mão da investigação preliminar até encontrar um suspeito, diz Joana. Não foi o que quis dizer, retruca Carlos. Só acho que é uma boa ideia ter um promotor ao seu lado se for falar com um garoto tão gravemente ferido. Joana está a meio caminho da porta. Certo, faz sentido. Você é um homem sábio. Vou ligar para James. Capítulo 11. Terça-feira, 8 de dezembro, manhã. Eric Maria Barg volta para casa após deixar o Hospital Karolinska. Entrando silenciosamente, ele pensa na jovem vítima deitada lá e no policial tão ansioso para interrogá-la. Eric gosta do detetive Joana Lina, apesar da tentativa de fazê-lo quebrar sua promessa de nunca mais usar a hipnose. Talvez seja a clara e honesta ansiedade do detetive acerca da segurança da irmã mais velha que o torne tão simpático. Supostamente alguém está procurando por ela naquele instante. Eric está muito cansado. Os comprimidos começaram a fazer efeito. Seus olhos estão pesados e inchados. O sono está a caminho. Ele abre a porta do quarto e olha para Simone. A luz do corredor a cobre como uma placa vidro arranhado. 3 horas se passaram desde que ele a deixou ali, e Simone agora ocupa a cama toda. Deitada de bruços, ela dorme profundamente. A roupa de cama está a seus pés. A camisola subiu até a cintura e ela tem a pele arrepiada nos braços e nos ombros. Eric a cobre com cuidado. Ela murmura algo e se encolhe. Ele se senta e toca o tornozelo dela. E ela se move um pouco. Vou tomar uma chuveirada, diz ele, mas se apoia na cabeceira, vencido pela fadiga. 55. Qual era o nome do policial? Pergunta a ela, pronunciando as palavras de modo desarticulado. Antes que tenha tempo para responder, ele se vê no parque em Observatório Lunden. Está cavando a areia do parque e descobre uma pedra amarela, arredondada como um ovo, grande como uma abóbora. Ele a limpa com a mão e vê, na lateral, uma linha em relevo, uma fileira irregular de dentes. Quando vira a pesada pedra, percebe que é o crânio de um dinossauro. De repente, Simone está gritando. Foda-se! Ele acorda e se dá conta de que caíra no sono e começara a sonhar. Os comprimidos fortes o colocaram para dormir no meio da conversa. Tenta sorrir e encontra o olhar gelado de Simone. Sixa? O que houve? Começou de novo? Pergunta ela. O quê? O quê? Repete ela, zangada. Quem é Daniela? Daniela? Você prometeu. Você fez uma promessa. Eric, diz. Eu confiei em você. Realmente fui idiota o bastante para confiar. Do que está falando? Daniela Richards é uma colega do Karolinska. O que ela tem a ver com isso? Não minta para mim. Isso está ficando ridículo, diz ele, e, apesar da óbvia raiva dela, sente um sorriso involuntário surgir em seu rosto. Está muito cansado. Está achando engraçado? Pergunta ela. Eu algumas vezes pensei. Eu até acreditei que poderia esquecer o que aconteceu. 56. Eric cai no sono por alguns segundos, mas ainda consegue ouvir o que ela está dizendo. Seria melhor nós nos separarmos, sussurra Simone. Com isso ele desperta. Não aconteceu nada entre mim e Daniela. Isso na verdade não importa, diz ela, cansada. Não, não importa. Você quer se separar por causa de algo que fiz há 10 anos. Algo. Eu estava bêbado, Simone. Bêbado. Não quero ouvir. Sei tudo sobre isso. Foda-se. Não quero fazer isso. Não sou uma pessoa ciumenta, mas sou leal, e espero lealdade em troca. Eu nunca a decepcionei desde então, e nunca vou. Prove. Eu preciso de provas. Você tem de confiar em mim? Diz. Responde com um suspiro e, apanhando o travesseiro e o edredom, se arrasta para fora do quarto em direção ao corredor. Ele respira pesadamente. Deveria ir atrás dela. Não apenas desistir. Deveria tentar acalmá-la e convencê-la a voltar para a cama. Mas nesse exato instante o sono é mais forte. Não consegue mais resistir. Ele afunda na cama. Sente a dopamina inundar seu sistema, a tensão deixar seu corpo à medida que o relaxamento se espalha agradavelmente por rosto, pescoço e ombros, até as pontas dos dedos dos pés e das mãos. Um pesado sono químico envolve sua consciência como uma nuvem de pó. Capítulo 12. Terça-feira, 8 de dezembro, manhã. Eric abre lentamente os olhos para a luz pálida que bate nas cortinas. Rola para o lado com um grunhido e olha para o despertador. 2 horas transcorreram. No mesmo instante sua cabeça começa a repassar as imagens da noite anterior. O rosto raivoso de Simone ao fazer acusações. O garoto deitado no hospital com centenas de ferimentos de faca escurecidos cobrindo seu corpo afogueado.
Eric pensa no detetive, que parecia convencido de que o criminoso quisera matar uma família inteira. Primeiro o pai, depois a mãe, o filho e a filha. Uma filha mais velha está em algum lugar, correndo enorme perigo, caso Joanna Lina esteja certo. O telefone na mesinha de cabeceira começa a tocar. Eric se levanta, mas, em vez de atendê-lo, abre as cortinas e olha para a fachada do prédio em frente, tentando organizar os pensamentos. A poeira que brilha nos vidros pode ser vista claramente ao sol da manhã. Simone já foi para a galeria. Ele não entende a explosão dela, porque estava falando sobre Daniela. Pensa se é algo completamente diferente, as drogas, talvez. Sabe que está muito perto da dependência, mas precisa dormir. Os plantões noturnos no hospital destruíram 58 sua capacidade de dormir naturalmente. Sem os comprimidos ele afundaria, deduz. Estende a mão até o despertador, mas o derruba no chão. O telefone para, mas fica pouco tempo em silêncio antes de recomeçar a tocar. Ele pensa em ir ao quarto de Benjamin e deitar ao lado do filho, despertando-o gentilmente, perguntando se estava sonhando com algo. Pega o telefone e atende. Oi, é Daniela Richards. Ainda está no hospital? São 8h15. Eu sei. Estou exausta. Vá para casa. Nenhuma chance, responde Daniela com calma. Você tem de voltar. Aquele detetive está a caminho. Ele parece ainda mais convencido de que o criminoso está atrás da irmã mais velha. Diz que tem de falar com o garoto. Eric de repente sente uma pressão tenebrosa atrás dos olhos. É uma ideia ruim, considerando-se o estado dele. Eu sei. Mas e quanto à irmã? Interrompe. Estou pensando em autorizar o detetive a interrogar Joseph. O paciente é seu. Se acha que ele pode suportar, diz Eric. Suportar? Claro que não pode suportar. O quadro dele é crítico. Sua família foi assassinada e ele descobrirá isso ao ser interrogado por um policial. Mas não posso simplesmente sentar e esperar. Não quero deixar a polícia chegar até ele. Mas não há dúvida de que a irmã está em perigo. Você decide, diz Eric de novo. Um assassino está atrás da irmã mais velha. Corta Daniela, elevando a voz. 59 pelo que se supõe. Desculpe, não sei por que estou tão perturbada com isso, diz. Talvez porque ainda não seja tarde demais. Algo realmente pode ser feito. Quer dizer, não costuma ser o caso, mas desta vez poderíamos salvar uma garota antes que... O que você quer de mim? Pergunta Eric. Você precisa vir e fazer aquilo em que é bom. Eric para. Depois responde com todo cuidado. Posso conversar com o garoto sobre o que aconteceu quando ele estivesse sentindo um pouco melhor. Não foi o que eu quis dizer. Quero que você o hipnotize, diz Daniela, séria. Não. É a única forma. Não posso. Não vou. Mas não há ninguém tão bom quanto você. Eu nem sequer tenho autorização para praticar hipnose no Karolinska. Posso dar um jeito nisso. Daniela, diz Eric. Eu prometi nunca mais hipnotizar ninguém. Não pode apenas vir. Há um breve silêncio. Depois Eric pergunta. Ele está consciente? Logo estará. Ele pode ouvir o som rápido de sua própria respiração pelo telefone. 60 se você não hipnotizar o garoto. Eu deixarei a polícia falar com ele. Ela desliga o telefone. Eric fica ali de pé, segurando o fone com a mão trêmula. A pressão atrás dos olhos ondula na direção do cérebro. Ele abre a gaveta da mesinha de cabeceira. A caixa de madeira com o papagaio e o nativo não está lá. Deve tê-la deixado no carro. O apartamento está banhado pela luz do sol enquanto ele caminha para acordar Benjamin. O garoto dorme de boca aberta. O rosto está pálido e ele parece exausto, apesar de uma noite inteira de sono. Benjamin abre os olhos úmidos de sono e olha para ele como se fosse um completo estranho antes de dar o sorriso que permanece igual desde o dia em que nasceu. Terça-feira. Hora de acordar. Benjamin se senta bocejando, coça a cabeça e depois olha para o celular pendurado no pescoço. É a primeira coisa que faz toda manhã. Verifica se perdeu alguma mensagem durante a noite. Eric pega a bolsa amarela com o puma estampado, que contém o concentrado de fator de desmopressina, acetila, seringas estéreis, compressas, esparadrapo, analgésicos. Agora ou no café? Benjamin dá de ombros. Tanto faz. Eric passa álcool no braço magro do filho, vira em direção à luz que entra pela janela, sente a maciez do músculo, bate na seringa e 61 cuidadosamente empurra a agulha sob a pele. Enquanto a seringa é esvaziada devagar, Benjamin bate no celular com a mão livre. Merda, a bateria quase acabou, diz, antes de recostar enquanto o pai segura uma compressa no braço para impedir que sangre. Delicadamente, Eric estica e dobra as pernas do filho. Depois exercita as magras articulações dos joelhos e massageia pés e dedos. Como está? Pergunta, olhos fixos no rosto do filho. Benjamin faz uma careta. Como sempre. Quer um analgésico. Benjamin balança a cabeça, e de repente Eric vê a testemunha inconsciente, o garoto com todos aqueles ferimentos de faca. Talvez o assassino esteja procurando pela irmã mais velha naquele instante. Pai, o que foi? Eric encontra o olhar de Benjamin.
Levo você de carro para a escola. Se quiser, diz. Por quê? Capítulo 13. Terça-feira, 8 de dezembro, manhã. O trânsito da hora do rush se arrasta. Benjamin está sentado ao lado do pai. Cole anda e para do carro deixando-o enjoado. Ele dá um longo bocejo e sente o calor suave no corpo depois da noite de sono. Pensa no fato de o pai estar com pressa, mas ainda assim perder tempo levando-o à escola. Benjamin sorri para si mesmo. Sempre foi assim, pensa. Quando o papai está envolvido em algo medonho no hospital, fica preocupado que algo aconteça comigo. Ah, não, diz Eric de repente. Esquecemos os patins de gelo. Certo, vamos voltar. Não importa, diz Benjamin. Eric tenta mudar de pista, mas outro carro o impede. Obrigado a recuar. Ele quase colide com um caminhão de lixo. Temos tempo para dar a volta e, deixe para lá, esqueça os patins. Não tem nenhuma importância, diz Benjamin, falando mais alto. Eric olha para ele, surpreso. Achei que gostava de patinar. 63 Benjamin não sabe o que dizer. Não suporta ser interrogado. Não quer mentir. Ele desvia os olhos para a janela. Não gosta? Pergunta Eric. Do quê? De patinar? Porque gostaria. Murmura Benjamin. É tedioso. Compramos um novinho. A única resposta de Benjamin é um suspiro. Certo, diz Eric. Esqueça os patins. Ele se concentra no trânsito por um momento. Então patinar é tedioso. Jogar xadrez é tedioso. Ver TV é tedioso. Do que você realmente gosta? Não sei, responde Benjamin. Nada. Não. Filmes? Às vezes. Às vezes. Eric sorri. Sim, retruca Benjamin. Já vi você assistir a 3 ou 4 filmes em uma noite. Provoca Eric, divertindo-se. E daí? Eric continua, ainda sorrindo. Fico pensando em quantos filmes você veria caso realmente gostasse. Se adorasse filmes. Dá um tempo, diz Benjamin, sorrindo a contragosto. Talvez precise de 2 TVs, mudando de uma para outra enquanto avança o filme. 64 Eric ri coloca a mão no joelho do filho. Benjamin permite que ela permaneça ali. De repente eles ouvem um estouro abafado e surge no céu uma estrela azul clara com pontos de fumaça colorida descendo. Momento engraçado para fogos de artifício, diz Benjamin. O quê? Pergunta o pai. Ali, diz Benjamin, apontando. Uma estrela de fumaça paira no céu. Por alguma razão, Benjamin vê Aida diante dele, e seu estômago se contrai no mesmo instante. Ele sente calor por dentro. Na sexta-feira anterior, eles se sentaram juntos em silêncio no sofá da estreita sala dela em Sundbyr, assistindo ao filme Elefante, enquanto o irmão mais novo dela brincava com cartas de Pokémon no chão, falando sozinho. Quando o Eric está estacionando diante da escola, Benjamin de repente vê Aida. Está de pé do outro lado da cerca, esperando por ele. Quando o vê, acena. Benjamin pega a mochila, abre a porta do carro e diz: Tchau, pai. Obrigado pela carona. Eu te amo, diz Eric em voz baixa. Benjamin assente. Quer ver um filme hoje? Pergunta Eric. Pode ser. Aquela é a Aida. Quer saber, Eric? Sim, diz Benjamin, quase sem emitir som. Gostaria de dizer oi a ela, diz Eric, saindo do carro. Por quê? 65 eles caminham até a Aida. Benjamin mal ousa olhar para ela. Sente-se uma criança. Não quer que ela pense que precisa que seu pai a aprove ou algo assim. Não se importa com o que o pai pensa. Aida parece nervosa. Seus olhos vão do filho para o pai. Antes que Benjamin tenha tempo de dar alguma explicação, Eric estende a mão. Oi. Aida aperta a mão dele com cautela. Benjamin vê o pai observando as tatuagens dela. Há uma suástica na garganta, com uma pequena estrela de Davi ao lado. Ela pintou os olhos de preto, os cabelos estão presos em 2 tranças infantis e veste uma jaqueta de couro preta e uma ampla saia de tule preta. Sou Eric, pai de Benjamin. Aida. A voz dela é aguda e fraca. Benjamin cora e olha nervosamente para Aida, depois para o chão. Você é nazista? Pergunta Eric. Você é? Retruca ela. Não, nem eu, diz, olhando por um breve instante nos olhos dele. Porque você tem nenhuma razão. Não sou nada. Sou apenas. Benjamin interrompe, o coração acelerado pelo constrangimento do pai. Ela saía com esse pessoal há alguns anos, diz em voz alta. Mas achou que eram idiotas. E... Você não precisa explicar, interrompe Aida, irritada. Ele se cala por um momento. 66 Eu só acho que é corajoso admitir quando se comete um equívoco, diz finalmente. Sim, mas eu interpretaria como uma persistente falta de noção não tê-la removido, diz Eric. Deixe isso para lá, grita Benjamin. Você não sabe nada sobre ela. Aida simplesmente dá as costas e se afasta. Benjamin vai atrás, apressado. Desculpe, diz ele, ofegante.
Meu pai pode ser constrangedor, mas ele está certo, não é? Pergunta. Não, responde Benjamin com a voz fraca. Acho que talvez esteja, diz ela, dando um meio sorriso enquanto pega a mão dele. Capítulo 14. Terça-feira, 8 de dezembro, manhã. O Departamento de Medicina Legal fica em um prédio de tijolos no meio do enorme campus do Instituto Karolinska. E dentro do departamento fica o escritório branco brilhante e cinza claro fosco de Nils Allen, médico-chefe, também conhecido como Agulha. Após dizer seu nome uma garota na recepção, Joanna Lina é autorizado a entrar. O escritório é moderno e caro. Tem a assinatura de um decorador. As poucas cadeiras são de aço escovado, com austeros assentos de couro branco, e a iluminação vem de uma grande chapa de vidro suspensa acima da mesa. Agulha aperta a mão de Joanna sem se levantar. Usa óculos de aviador de armação branca e uma blusa de gola roulé branca sob o jaleco branco. O rosto é barbeado e fino, os cabelos grisalhos cortados curtos, lábios pálidos, nariz comprido e torto. Bom dia, diz ele com a voz rouca. Na parede está pendurada uma fotografia colorida desbotada de Agulha e seus colegas, patologistas, químicos, geneticistas e dentistas de medicina legal. Todos usam jalecos brancos e todos parecem felizes. Estão de pé ao redor de fragmentos escuros de osso dispostos em um banco. A legenda sob a foto diz que essa é uma descoberta 68 proveniente de uma escavação de túmulos do século IX, na periferia do assentamento comercial de Birka, na ilha de Bjorko. Fotografia nova, diz Joanna. Eu tenho de prender fotos com fita adesiva, diz Agulha, insatisfeito. No antigo departamento de patologia eles tinham um painel de 1,5 metros quadrados. Uau, responde Joanna. Pintado por Peter Weiss. O escritor? Agulha confirma inclinando a cabeça. A luz da luminária de mesa reflete em seus óculos. Sim, ele pintou retratos de toda a equipe nos anos 1940. 6 meses de trabalho. E ele recebeu 600 coroas, pelo que me disseram. Meu pai está na pintura entre os patologistas, bem ao fundo. Agulha vira a cabeça para um lado e volta a atenção para o computador. Estou acabando o relatório da necrópsia dos assassinatos de tumba. Sim? Agulha olha diretamente para Joanna. Carlos telefonou esta manhã para me incomodar. Joanna sorri com doçura. Eu sei. Agulha empurra os óculos para trás. Pelo que entendo é importante definir a hora da morte das diferentes vítimas. Sim, precisamos saber a sequência. Agulha faz uma busca no computador, os lábios franzidos. É apenas uma avaliação preliminar. Mas, 69, o homem morreu primeiro. Exatamente. Eu me baseei exclusivamente na temperatura do corpo, diz, apontando para a tela. Erichon diz que os dois locais, o vestiário e a casa, tinham quase a mesma temperatura. Então meu cálculo foi de que o homem morreu pouco mais de 1 hora antes dos outros dois. E agora você mudou de ideia. Agulha balança a cabeça e se levanta com um gemido. Hérnia de disco, murmura, enquanto segue pelo corredor. Joanna o segue enquanto ele manca lentamente até a unidade de necrópsia. Passam por uma sala com uma mesa de dissecção feita de aço inoxidável, que parece um escorredor, mas com seções retangulares e uma borda elevada ao redor. Entram em uma sala refrigerada onde os corpos examinados pelos peritos são mantidos em gavetas a temperatura de 4 graus Celsius. Agulha para e verifica o número, puxa uma grande gaveta e vê que está vazia. Sumiu, diz, e retorna ao corredor. Enquanto caminham, Joanna nota que o piso é marcado por milhares de arranhões feitos pelas rodas das maçãs. Chegam a outra sala e Agulha segura a porta para Joanna. Estão em uma sala bem iluminada, toda de azulejos brancos e com uma grande pia na parede. Água escorre lentamente de uma torneira amarelo brilhante para um dreno no piso. Na comprida mesa de dissecção, coberta de plástico, há um corpo nu e sem cor marcado por centenas de ferimentos escuros. Cardiac, anuncia Joanna. O rosto da morta é surpreendentemente tranquilo. A boca está entreaberta e os olhos têm uma aparência serena. É como se estivesse ouvindo uma bela música, mas a expressão de paz contrasta com os 70 longos cortes violentos na testa e nas bochechas. Joanna permite que seus olhos passeiem pelo corpo de Cardiac, no qual uma trama de veias já começa a aparecer ao redor do pescoço. Esperamos fazer o exame interno esta tarde. Joanna suspira e diz, Deus do céu, que bagunça. A outra porta se abre e um jovem com um sorriso inseguro entra. Tem várias argolas nas sobrancelhas e os cabelos pretos tingidos descem pelas costas do jaleco branco em um rabo de cavalo. Com um sorriso, Agulha ergue um punho em um comprimento roqueiro, dedos mínimo e indicador apontados para o alto como os chifres do diabo, que o jovem reproduz de imediato. Esta é Joanna Lina, do DIC Nacional, explica a Agulha. Ele sempre vem nos visitar. Fripp, apresenta-se o jovem, apertando a mão de Joanna. Ele está se especializando em medicina legal, diz Agulha. Fripp veste luvas de látex e Joanna vai até a mesa com ele.
O ar ao redor da mulher é frio e tem cheiro desagradável. Dos 3 mortos, ela foi a submetida à menor dose de violência, destaca a agulha. Apesar dos múltiplos cortes e perfurações, eles observam a mulher morta. O corpo está coberto de grandes e pequenas perfurações. Além disso, diferentemente dos outros 2, ela não foi mutilada ou feita em pedaços, continua. A verdadeira causa da morte não é o ferimento no pescoço, mas este, que vai até o coração, segundo a tomografia computadorizada. Ele aponta para um ferimento relativamente pouco impressionante no externo. 71. Mas é um pouco difícil ver a hemorragia nas imagens, diz Fripp. Naturalmente, vamos verificar quando a abrirmos, diz a agulha a Joanna. Ela resistiu, comenta Joanna. Em minha opinião, em um primeiro momento, ela se defendeu ativamente, explica a agulha, com base nos ferimentos nas palmas das mãos, mas depois tentou fugir e apenas se proteger. O jovem médico observa a agulha com atenção. Veja os ferimentos do lado de fora dos braços, diz a agulha. Ferimentos defensivos, murmura Joanna. Exatamente. Joanna se inclina e olha para as manchas marrom-amareladas visíveis nos olhos abertos da mulher. Está olhando para os sóis? Sim. Você só os vê algumas horas depois da morte. Às vezes pode demorar vários dias, diz a agulha, voltando-se para o jovem médico. No final acabarão completamente negros. Isso porque a pressão nos olhos está caindo. Ele pega um martelo de reflexo e pede que Fripp verifique se ainda há alguma reação idiomuscular. O jovem médico bate no meio do bíceps da mulher e sente o músculo com os dedos, procurando contrações. Mínima, diz a agulha. O normal é que parem após 13 horas, explica a agulha. Os mortos não estão completamente mortos, diz Joanna, estremecendo ao identificar um movimento fantasma no braço flácido de Katja Ek. 72. Mortui vivis docem. O morto ensina aos vivos, retruca a agulha, sorrindo para si mesmo enquanto ele e Fripp a viram de barriga para baixo. Ele aponta para as manchas marrom-avermelhadas nas nádegas, na base das costas, nas omoplatas e nos braços. A hipóstase é fraca quando a vítima perdeu muito sangue. Sim, é claro, diz Joanna. O sangue é pesado, e quando você morre não há mais nenhum sistema de pressão interna, explica a agulha a Fripp. Parece óbvio, mas o sangue desce e simplesmente se acumula nos pontos mais baixos. Costuma ser mais visto em áreas que estiveram em contato com a superfície na qual o corpo se apoiava. Ele aperta uma mancha na panturrilha direita dela com o polegar até quase desaparecer. Veja aqui. Você pode pressionar e fazê-la desaparecer até 24 horas após a morte. Mas pensei ter visto manchas nos quadris e no peito, diz Joanna, hesitante. Bravo, reage a agulha, olhando com um sorriso um pouco surpreso. Não achei que você perceberia. Então ela estava deitada de bruços quando morreu, antes de ser virada, conclui Joanna. Durante 2 horas, eu diria. Portanto, o criminoso permaneceu por 2 horas na casa. Ou voltou à cena do crime, ou outra pessoa a virou. A agulha deu de ombros. Ainda estou muito longe de concluir minha avaliação. Posso perguntar uma coisa? Percebi que um dos ferimentos no estômago parece um corte de cesariana. 73, uma cesariana, diz a agulha, sorrindo. Por que não? Vamos dar uma olhada. Os 2 médicos viram o corpo de novo. Está se referindo a este? Pergunta a agulha, apontando para um grande corte cerca de 15 centímetros abaixo do umbigo. Sim, responde Joanna. Ainda não tive tempo de examinar todos os ferimentos. Vulnera incisa, diz Fripp. Sim, parece uma incisão, conclui a agulha. Não uma facada, diz Joanna. Fripp se inclina para poder ver. Considerando-se o fato de que é uma linha reta e a superfície da pele ao redor está intacta, começa a agulha, verificando o interior do ferimento com os dedos. As paredes, continua, não estão especialmente encharcadas de sangue, mas... O que é? Pergunta Joanna. A agulha está olhando para ele de modo muito estranho. Este corte foi feito depois da morte, anuncia. Ele tira as luvas. Preciso olhar a tomografia computadorizada, diz preocupado. Ele se afasta, abre o computador na mesa junto à porta, observa as imagens tridimensionais, avança e muda o ângulo. O ferimento parece penetrar no útero, murmura. É como se acompanhasse velhas cicatrizes. Velhas cicatrizes? O que isso quer dizer? Pergunta Joanna. Foi você quem disse, diz a agulha, sorrindo ligeiramente. A cicatriz de uma cesariana de emergência. Ele aponta para o ferimento vertical. Quando Joanna olha mais atentamente, vê que em um dos lados há uma fina linha de tecido 74 cicatrizado, já antigo e rosa claro, de uma cesariana feita muito tempo antes. Mas ela não estava grávida. Pergunta Joanna. Não, responde a agulha, rindo e empurrado os óculos para trás. Estamos lidando com um assassino com habilidades de cirurgião? Pergunta Joanna. A agulha balança a cabeça. Joanna pensa no fato de que alguém matou Katja Ek em um frenesi, com considerável violência, e voltou 2 horas depois. Virou-a e cuidadosamente abriu sua velha cicatriz de cesariana. Veja se há algo similar nos outros corpos.
Quer que isso seja uma prioridade? Pergunta a agulha. Sim, acho que sim. Não tem certeza? Tenho certeza. Então quer que tudo seja prioridade. Mais ou menos. Joona está sorrindo quando deixa a sala. Mas, ao entrar no carro, Joona começa a tremer. Liga o motor, pega a Redzilsvag, aumenta o aquecedor e digita o número do promotor-chefe Jens Svanejal. Svanejal. Joona Lina. Ah, bom dia. Acabei de falar com Carlos. Ele disse que você entraria em contato. É um pouco difícil dizer com o que estamos lidando neste caso, diz Joona. Acabei de sair da unidade de medicina legal e estou 75 pensando em seguir para o hospital. Realmente preciso interrogar a testemunha sobrevivente. Carlos explicou a situação, diz Jens. Você já criou um perfil? Um perfil não será suficiente, retruca Joona. Sim, eu sei. Concordo. Se quisermos ter alguma chance de proteger a irmã mais velha, precisamos falar com o garoto. Joona de repente vê um fogo de artifício explodir em total silêncio. Uma estrela azul clara ao longe, acima dos telhados de Estocolmo. Ele pigarreia. Estou em contato com Suzanne Grana, da assistência social, e pensei em ter Eric Maria Bach, o psiquiatra, comigo durante o interrogatório. Ele é especialista no tratamento de choque e trauma. Perfeito, diz Jens de modo a tranquilizar Joona. Nesse caso, seguirei agora mesmo para a unidade de neurocirurgia. Boa ideia. Capítulo 15. Terça-feira, 8 de dezembro, manhã. Andando apressado pelo corredor do hospital após ter deixado Benjamin na escola, Eric pensa em como fora idiota ao fazer um comentário sobre a tatuagem de Aida. Acabará por se mostrar moralista e crítico aos olhos dela. 2 policiais uniformizados o deixam entrar na unidade. Joona Lina já espera do lado de fora do quarto onde Joseph está. Quando vê Eric, faz um breve aceno, como uma criança pequena, abrindo e fechando a mão. Eric olha para Joseph através do vidro da porta. Uma bolsa de sangue quase negro está suspensa acima dele. O quadro se estabilizou um pouco, mas ainda há o risco de novas hemorragias no fígado. A enfermeira prepara uma dose de morfina. Ele está deitado de costas, a boca bem fechada. Sua barriga se move rapidamente para cima e para baixo e seus dedos se contorcem de tempos em tempos. Eu estava certo quando disse que o criminoso começou pelo campo de futebol, diz Joona. Ele assassinou Endezek primeiro. Depois foi até a casa da vítima e matou Lisa, a garotinha. Pensou ter matado o garoto e matou Katia, a mãe. O patologista confirmou isso? 77. Sim, responde Joona. Entendo. Então, se a intenção do assassino é eliminar a família inteira, continua Joona, resta apenas a filha mais velha, Evelyn. A não ser que tenha descoberto que o garoto ainda está vivo. Exatamente. Mas podemos protegê-lo. Sim. Temos de encontrar o assassino antes que ele chegue a Evelyn, diz Joona. E olha nos olhos de Eric. Preciso descobrir o que o garoto sabe. E eu preciso fazer o que for melhor para o paciente. Talvez o melhor para ele seja não perder a irmã. Isso também me ocorreu. Preciso examiná-lo de novo, diz Eric. Mas tenho quase certeza de que é cedo demais. Isto dito, acredito que o paciente irá recuperar a consciência logo, em algumas horas, pelo menos o suficiente para que possamos começar a falar com ele. Mas, depois disso, você precisa entender que temos um longo processo terapêutico pela frente. Um interrogatório pode agravar o quadro do garoto. Daniela se aproxima apressadamente, vestindo um casaco vermelho justo. Entrega a ficha do paciente a Eric. Eric, não interessa o que pensamos. O promotor já decidiu que há circunstâncias especiais. Eric se vira e olha de forma inquisitiva para Joona. Então você não precisa do nosso consentimento. Não, responde Joona. Então o que está esperando? 78. Acho que Joseph já sofreu mais do que alguém deveria sofrer, responde Joona. Não quero fazer com que passe por nada que possa feri-lo. Mas, ao mesmo tempo, preciso encontrar a irmã antes do assassino. E aquele garoto viu o rosto do agressor. Se você não me ajudar a descobrir o que ele sabe, eu o farei. Mas obviamente prefiro o melhor caminho. E qual é? Hipnose, responde Joona. Eric olha para ele. Nem mesmo tenho autorização para hipnotizar. Falei com Anika Lorentzon, diz Daniela. O que ela disse? Pergunta Eric. Não é exatamente uma decisão popular permitir que um paciente instável seja hipnotizado, sobretudo uma criança. Mas como sou a responsável pelo paciente, ela deixou a decisão para mim, conta Daniela. Eric suspira, depois esfrega os olhos com os dedos. Eu realmente quero ficar fora disso. Caso não se incomode que eu diga, sua relutância em usar a hipnose parece bem maior do que sua preocupação cautelosa com o bem-estar do paciente, diz Joona. Não tenho intenção de discutir isso, mas há 10 anos prometi nunca mais usar a hipnose. Foi uma decisão minha que ainda considero correta. É correta nesse caso? Pergunta Joona. Para ser honesto, não sei. Abra uma exceção, implora Daniela. Hipnose.
Então, suspira Eric. 79. Gostaria que fizesse uma tentativa quando achar que o paciente está de algum modo receptivo à hipnose, diz Daniela. Seria bom se você estivesse aqui, diz Eric. Eu tomei a decisão em relação à hipnose, explica ela. Com a condição de que você, a partir de agora, assuma a responsabilidade pelo paciente. Então estou por conta própria agora. Daniela olha para ele, exausta. Trabalhei a noite toda, diz ela. Prometi levar minha filha à escola, mas não cumpri e vou ter de lidar com isso à noite. E neste instante preciso muito ir para casa e dormir.